Você já se perguntou por que Greta Garbo deixou Hollywood no auge de sua fama? Ou por que Tippi Hedren desapareceu após uma série de filmes de sucesso? Muitas atrizes talentosas foram forçadas a deixar a indústria, não porque faltasse habilidade ou sucesso, mas porque foram obrigadas a fazer coisas que nunca quiseram fazer. A fachada reluzente de Hollywood frequentemente escondia um mundo implacável que muitos não estavam preparados para suportar. Vamos explorar as razões comoventes pelas quais algumas das estrelas mais brilhantes de Hollywood desistiram de tudo. A verdade é mais perturbadora do que você pode imaginar. Greta Garbo. A atriz número 1 que foi forçada a deixar Hollywood foi Greta Garbo. O símbolo sexual dos anos 30 estava em seu auge quando deixou Hollywood com apenas 36 anos. E os motivos foram desagradáveis. Ela não foi apenas abordada por favores físicos. Muitos dos diretores e produtores pediram que ela viesse e passar um tempo com a gente no nosso quarto. Ela também não estava satisfeita com o comportamento geral de Hollywood e as expectativas das pessoas. Sua saída de Hollywood não foi apenas uma escolha repentina. Foi moldada por uma série de pressões, contratempos e valores pessoais. No final da década de 1930, seus filmes eram mais bem-sucedidos na Europa do que nos Estados Unidos. Mas com a iminência da Segunda Guerra Mundial, a MGM não podia mais contar com os mercados europeus. Após o fracasso de seu filme Conquista, de 1937, o estúdio mudou de estratégia tentando torná-la mais atraente para o público americano. Isso levou a Ninotchka, em 1939, uma comédia romântica que se tornou um grande sucesso, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar. Mas o seu próximo filme, A Mulher de Duas Caras, de 1941, foi um desastre. Os críticos odiaram e ele fracassou nas bilheterias. Lançado pouco antes de Pearl Harbor, foi ofuscado pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Desanimada, Garbo decidiu fazer uma pausa, planejando voltar após a guerra, mas nunca o fez. Ofertas surgiram e desapareceram, mas nenhuma se concretizou, deixando sua carreira em um limbo. Somando-se à sua decisão estava o seu desdém pelo lado obscuro de Hollywood. Embora não esteja amplamente documentado, Garbo supostamente enfrentou avanços e assédio típicos do ambiente tóxico da indústria, com favores físicos frequentemente implícitos em troca de papéis. Como alguém que valorizava sua independência e privacidade, essa exploração a perturbou profundamente. A pressão de Hollywood para se conformar com seus padrões, tanto profissionais quanto pessoais, estava em desacordo com sua necessidade de controle sobre sua vida e carreira. Patricia Douglas. Patricia Douglas, uma jovem e talentosa dançarina, tornou-se um símbolo trágico do lado obscuro de Hollywood. Em 1937, enquanto trabalhava em uma luxuosa festa no estúdio da MGM, ela foi brutalmente agredida por um agente de vendas. Douglas corajosamente denunciou o incidente, entrando com um dos primeiros processos de agressão física contra um grande estúdio de Hollywood. Em vez de buscar justiça, a MGM iniciou uma campanha difamatória agressiva, desacreditando seu caráter e tornando quase impossível para ela continuar trabalhando na indústria. Essa humilhação pública, juntamente com uma cultura que silenciava as vítimas, forçou Douglas a se retirar de Hollywood completamente. Seu caso expôs dinâmicas de poder implacáveis e exploração sistêmica prevalentes no mundo do entretenimento. Mas isso teve um custo pessoal imenso. Patricia Douglas era uma dançarina talentosa com um potencial inegável para se tornar uma grande estrela de Hollywood. Antes da tragédia, ela exibiu seu talento em performances musicais, chamando a atenção da MGM. Seu carisma e energia indicavam uma carreira promissora como protagonista em musicais e dramas de Hollywood. No entanto, após o ataque e as consequências que se seguiram, ela deixou a indústria e caiu no esquecimento. Se ela tivesse permanecido, Douglas poderia ter se juntado às fileiras de atrizes lendárias de sua época, estrelando filmes icônicos da Era de Ouro de Hollywood. Sua resiliência e coragem ao se manifestar deixaram, no entanto, uma marca indelével na história, abrindo caminho para discussões posteriores sobre justiça e responsabilidade na indústria cinematográfica. Tippi Hedren. A história de Tippi Hedren é de coragem e resiliência diante de desafios inimagináveis. Você provavelmente a conhece dos clássicos de Alfred Hitchcock, Os Pássaros e Marnie. Sua atuação foi inesquecível, e ela parecia destinada a se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas nos bastidores, sua experiência com Hitchcock estava longe de ser glamurosa. Hitchcock tornou-se obsessivamente controlador em relação a Tippi durante as filmagens de The Birds. Ele controlava cada detalhe da vida dela, desde com quem ela podia falar até onde ela podia ir. Mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio quando ele fez avanços indesejados em direção a ela. Quando ela o rejeitou, Hitchcock não aceitou bem. Ele retaliou sabotando a carreira dela, usando sua imensa influência em Hollywood para garantir que ela não conseguisse o papel que merecia. Tippi, no entanto, não desistiu. Ela recusou ceder às manipulações dele,
e eventualmente se distanciou dos projetos dele, mas o dano estava feito. As oportunidades profissionais, que antes pareciam infinitas, agora estavam fora de alcance, deixando sua trajetória de carreira significativamente impactada. Apesar de tudo isso, Chip encontrou força para se defender e, mais tarde, tornou-se uma defensora dos direitos dos animais, fundando um santuário de vida selvagem. Embora seu estrelato em Hollywood tenha sido injustamente interrompido, seu legado perdura, não apenas por suas performances icônicas, mas também como um símbolo de coragem para mulheres enfrentando exploração na indústria cinematográfica. A história de Chip nos lembra do custo de falar, mas também da força necessária para manter sua posição. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, muitas vezes celebrada como a rainha do Technicolor, foi uma pioneira conhecida por seus cabelos ruivos e presença marcante em clássicos como Depois do Vendaval e De Ilusão Também Se Vive. No entanto, por trás de seu sucesso, estava uma mulher que não tinha medo de enfrentar o lado mais sombrio de Hollywood. Em uma indústria repleta da cultura do casting couch, O'Hara corajosamente se recusou a comprometer seus princípios. Ela uma vez afirmou: "Eu não me jogaria no casting couch, e sei que isso me custou papéis. Eu não iria interpretar a prostituta. Isso não era eu." Sua relutância em se conformar com as práticas exploratórias de Hollywood a tornou um alvo. Rumores foram espalhados para manchar sua reputação, e alguns estúdios a consideravam difícil de trabalhar. Apesar desses desafios, O'Hara continuou a brilhar em papéis que destacavam sua força e independência. Sua atuação em The Quiet Man, ao lado de John Wayne, continua a ser uma das mais icônicas na história do cinema. E seu papel, como a mãe pragmática em Miracle on 34th Street, solidificou seu lugar como uma atriz adorada. O'Hara não apenas se defendeu, ela abriu caminho para que outras atrizes exigissem respeito em uma indústria exploradora. Sua carreira, abrangendo mais de 50 filmes, reflete tanto seu talento quanto seu compromisso inabalável com a integridade. Nos seus últimos anos, ela falou abertamente sobre os desafios que enfrentou, lembrando ao mundo da força necessária para ter sucesso nos seus próprios termos em uma era dominada por misoginia sistêmica. Dolores Hart. Dolores Hart era uma estrela em ascensão, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, conhecida por seu charme e beleza natural. Ela fez sua estreia ao lado de Elvis Presley em Lovin' You, e mais tarde estrelou sucessos como Where the Boys Are e King Creole. Com sua presença cativante na tela, Hart parecia destinada a uma longa e ilustre carreira em Hollywood. Mas, por trás do sucesso, ela lutava com as pressões e conflitos morais da indústria. Em 1963, no auge de sua fama, Hart chocou o mundo ao deixar Hollywood para se tornar uma freira beneditina. Sua decisão foi influenciada por um profundo chamado espiritual, mas também foi moldada pelos desafios que enfrentou em uma indústria que frequentemente priorizava o lucro em detrimento do bem-estar pessoal. Mais tarde, ela descreveu os dilemas morais que encontrou dizendo: "Eu sabia que minha vida em Hollywood não estava me preenchendo espiritualmente." Waxer. A partida de Hart marcou o fim de uma promissora carreira de atriz, mas o início de uma vida plena, dedicada à fé e ao serviço. Ela tornou-se freira na abadia de Regina Laudes, em Connecticut, onde ainda reside. Refletindo sobre sua escolha, ela afirmou: "Deixei o mundo que conhecia pelo mundo em que acreditava." Apesar de sua partida, o legado de Hart perdura como um testemunho da coragem necessária para abandonar a fama e seguir sua verdadeira vocação. Lizabeth Scott. Lizabeth Scott, a estrela sedutora dos clássicos do filme noir como Dead Reckoning e Too Late for Tears, era conhecida por sua voz profunda e papéis de femme fatale. Nas décadas de 1940 e 1950, Scott cativou o público com suas performances enigmáticas, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos da época. No entanto, sua carreira sofreu uma queda acentuada em 1955, quando a revista Confidential falsamente a ligou a uma rede de prostituição. O escândalo, embora infundado, prejudicou sua reputação em uma indústria onde a imagem pública de uma atriz era tudo. Scott, que já enfrentava desafios como uma mulher independente e ambiciosa em Hollywood, encontrou-se afastada pelos estúdios. Ela negou as acusações e considerou processar a revista, mas acabou optando por se afastar da atuação. Apesar do término prematuro de sua carreira, as contribuições de Scott para o filme noir continuam significativas. Sua interpretação de personagens complexos e moralmente ambíguos a destacou, e suas atuações continuam a influenciar o gênero. Refletindo sobre sua carreira, Scott disse uma vez: "Sempre senti que tinha que lutar pelo meu lugar em Hollywood, e não me arrependo da luta." Sua história destaca a vulnerabilidade das atrizes em uma indústria que muitas vezes buscava controlá-las, mas também ressalta seu legado duradouro.
como uma figura pioneira no cinema americano. Eliza Dushku. Eliza Dushku tornou-se um nome familiar no final dos anos 90 com seu papel como Faith em Buffy, a caçadora de vampiros. Seu papel como a caçadora rebelde lhe rendeu a aclamação da crítica, e ela passou a estrelar filmes como Bring It On e True Lies. No entanto, sua carreira tomou um rumo significativo em 2017, quando ela acusou seu colega de Bull, Michael Weatherly, de assédio sexual. Dushku alegou que Weatherly fez comentários e piadas inapropriadas durante as filmagens, criando um ambiente de trabalho hostil. Após expressar suas preocupações, ela foi retirada da série, o que gerou indignação generalizada. Após o incidente, a CBS fez um acordo com Dushku por $9,5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Em entrevista, ela falou Visualizações. abertamente sobre a experiência, afirmando: "Nunca é fácil defender-se, mas eu não poderia ficar em silêncio." As consequências de suas alegações levaram Dushku a se afastar da atuação, concentrando-se em vez disso em uma nova carreira como terapeuta em Boston. Desde então, ela se tornou uma defensora da responsabilidade no local de trabalho, usando sua plataforma para conscientizar sobre o assédio na indústria do entretenimento. Embora sua saída de Hollywood tenha marcado o fim de uma carreira de atriz, o legado de Dushku como uma denunciante corajosa continua a inspirar outros. Cora Sue Collins. Cora Sue Collins. McWilliams foi uma proeminente estrela infantil da era de ouro de Hollywood, aparecendo em mais de 30 filmes e trabalhando ao lado de algumas das figuras mais lendárias da indústria. Conhecida por seu talento e carisma, ela era frequentemente comparada a Shirley Temple. No entanto, com 18 anos, Collins deixou a indústria abruptamente, deixando fãs e colegas perplexos por décadas. Por anos, Collins evitou compartilhar o motivo de sua partida. Então, em 2020, ela se abriu para a autora Carla Valderrama para o livro da Turner Classic Movies. Isso foi em Hollywood Forgotten Stars and Stories, revelando os eventos traumáticos que a levaram a desistir. Aos 15 anos, Collins teve um encontro com o roteirista da MGM, Harry Ruskin, que lhe prometeu um papel em um projeto que ele havia escrito, com a condição de que ela dormisse com ele. Devastada, ela reportou o incidente ao cofundador da MGM, Louis B. Mayer, esperando por apoio. Em vez disso, Mayer descartou suas preocupações, dizendo: "Querida, você vai se acostumar", e ameaçou sua carreira, afirmando que ela nunca mais trabalharia nos estúdios de som da MGM. Collins manteve sua palavra, afastando-se de Hollywood em 1943 após um último filme, Weekend at the Waldorf. Refletindo sobre sua decisão, ela descreveu deixar como a melhor decisão de sua vida. Ela revelou posteriormente que lutou com vergonha e autocrítica, algo comum entre as mulheres daquela época que enfrentavam assédio. Foi apenas durante o movimento Me Too, décadas depois, que Collins se sentiu à vontade para compartilhar sua história publicamente. Collins encontrou felicidade longe de Hollywood, desfrutando de 2 casamentos gratificantes e uma vida cheia de viagens e família. Embora inicialmente tenha evitado refletir sobre seu passado em Hollywood, ela passou a valorizar suas contribuições para a indústria e a vida extraordinária que viveu durante aqueles anos de formação. Sua história é tanto um testemunho de resiliência, quanto um lembrete claro dos desafios enfrentados por mulheres na era de ouro de Hollywood. Shirley Temple. Em suas memórias de 1988, Child Star, Temple relatou um incidente envolvendo um produtor da MGM com um sofá de elenco aventureiro, que supostamente se expôs a ela quando tinha apenas 12 anos. Temple disse que não sabia o que fazer, e quando começou a rir nervosamente, o produtor a expulsou do escritório. Shirley Temple cativou o público com seu charme e talento em filmes como Bright Eyes e The Little Colonel. No entanto, aos 22 anos, ela deixou Hollywood, afastando-se de uma carreira que a tinha transformado em um ícone. As razões por trás de sua decisão estavam profundamente enraizadas em sua vida pessoal e profissional. À medida que Temple crescia, ela enfrentava o desafio de fazer a transição de estrela mirim para atriz adulta. Os papéis que a tornaram famosa já não lhe serviam, e a indústria tinha dificuldade em vê-la como algo além da garotinha precoce que cantava e dançava, conquistando corações. Ela ficou frustrada por ser estereotipada em papéis que não mostravam suas habilidades crescentes como atriz. Isso limitou suas opções de carreira e a deixou se sentindo criativamente sufocada. Acrescentando à sua decisão estava a chocante realização de que seus pais, que gerenciavam suas finanças, tinham desperdiçado grande parte de seus ganhos. Apesar de ter ganhado milhões durante sua carreira, Temple descobriu que apenas uma fração de sua riqueza tinha sido preservada. Essa traição contribuiu para sua desilusão com a indústria do entretenimento. Temple, por fim, decidiu priorizar sua vida pessoal sobre as pressões de Hollywood. Ela se concentrou em sua família e, mais tarde, embarcou em uma segunda carreira altamente bem-sucedida em serviço público, tornando-se uma
uma diplomata e embaixadora dos Estados Unidos. Sua saída da atuação marcou o fim de um capítulo e o começo de outro, provando que ela podia se reinventar além das telas de cinema. Louise Rainer. Louise Rainer, uma atriz pioneira, fez história como a primeira intérprete a ganhar prêmios da Academia consecutivos, conquistando Oscars por suas atuações notáveis em The Great Ziegfeld, 1936, e The Good Earth, 1937. Seu talento e profundidade emocional cativaram tanto o público quanto os críticos, consolidando-a como uma das estrelas mais brilhantes da era de ouro de Hollywood. No entanto, apesar de seu histórico, históricas. a carreira de Rainer em Hollywood foi notavelmente breve. Após seus triunfos no Oscar, Rainer ficou desiludida com o sistema de estúdios que priorizava glamour e comercialização em vez de arte. A MGM, ansiosa por capitalizar sobre seu novo status de estrela, ofereceu a ela papéis que ela considerou sem inspiração e superficiais, não alinhando com sua paixão por narrativas significativas. Frustrada pela falta de oportunidades criativas, ela tomou a ousada decisão de se afastar de Hollywood em 1938, no auge de sua fama. Refletindo sobre sua partida, ela mais tarde explicou: "Eu era muito jovem. Havia muitas coisas para as quais eu não estava preparada, destacando o impacto emocional de lidar com a fama em um nível tão intenso." Rainer optou por focar em sua vida pessoal e no trabalho de palco, aparecendo ocasionalmente em filmes, mas nunca retornando ao estrelato de Hollywood. Sua decisão foi vista como não convencional na época. Ainda assim, isso destacou sua integridade e recusa em comprometer seus valores artísticos. Hoje, a história de Rainer serve como um lembrete comovente de como o sucesso precoce, aliado a uma indústria restritiva, pode desviar até as carreiras mais promissoras, deixando um legado de brilhantismo e cautela. Anna May Wong. Anna May Wong, celebrada como a primeira estrela de cinema sino-americana, foi uma pioneira que enfrentou desafios incessantes em sua carreira em Hollywood. Apesar do seu talento inegável, Wong foi limitada a papéis estereotipados, frequentemente interpretando a Dragon Lady, uma femme fatale com um charme exoticamente atraente, ou a serva submissa. A sua beleza marcante e habilidades de atuação notáveis foram ofuscadas pelo racismo sistêmico de Hollywood, que a confinou a essas caricaturas. Até Mesmo quando filmes apresentavam personagens chineses em papéis principais, atores brancos eram frequentemente escalados em yellowface, negando a Wong oportunidades de brilhar em papéis que ela nasceu para interpretar. Frustrada por essas limitações, Wong deixou Hollywood em 1928 e se mudou para a Europa, onde descobriu uma indústria cinematográfica mais acolhedora e progressista. Na Europa, Wong teve a chance de interpretar personagens complexos e completos, ganhando aclamação por suas performances em filmes como Piccadilly e Song, papéis que mostraram sua profundidade como atriz. Ela rapidamente se tornou uma figura celebrada no cinema internacional, desfrutando da liberdade criativa que Hollywood lhe havia negado. No entanto, seu retorno a Hollywood nos anos 30 trouxe de volta as mesmas limitações das quais ela havia tentado escapar. Apesar do seu reconhecimento global, a indústria cinematográfica americana ainda se recusava a oferecer-lhe papéis que correspondessem ao seu talento. Frustrada, ela disse famosa: "Eu estava tão cansada dos papéis que tinha que interpretar." A história de Wong destaca o racismo predominante no início de Hollywood e a triste realidade de que seu potencial extraordinário foi limitado por uma indústria que não estava disposta a abraçar a diversidade. Joan Leslie. Joan Leslie, uma estrela brilhante de Hollywood nos anos 40, conquistou o público com suas atuações em High Sierra e Yankee Doodle Dandy. Conhecida por seu charme saudável e talento natural, Leslie rapidamente se tornou uma das jovens atrizes mais promissoras da Warner Brothers. No entanto, à medida que sua carreira progredia, Leslie ficou frustrada com os papéis que o estúdio lhe oferecia. Muitos careciam da profundidade e maturidade que ela desejava como atriz, muitas vezes reduzindo-a a papéis previsíveis e sem desafios. Em 1946, Leslie já estava farta. Buscando se libertar do sistema restritivo do estúdio, ela tomou a ousada decisão de levar a Warner Brothers ao tribunal, contestando seu contrato. Numa época em que poucos ousavam enfrentar os poderosos estúdios, a ação de Leslie foi tanto arriscada quanto inovadora. Ela defendeu o direito de escolher papéis que estavam de acordo com sua integridade artística, recusando-se a participar de filmes que considerava moral ou criativamente questionáveis. Sua coragem lhe rendeu o reconhecimento do Catholic Theatre Guild por sua recusa constante em usar seus talentos e arte em produções cinematográficas de caráter questionável. Embora Leslie esperasse que sua independência abrisse portas para trabalhos mais significativos, o rígido sistema de Hollywood tornou desafiador manter o mesmo nível de sucesso. Os produtores independentes relutavam em trabalhar com uma atriz que havia desafiado um grande estúdio.
Apesar desses obstáculos, a posição de princípios de Leslie deixou uma impressão duradoura. Ela permaneceu uma figura respeitada em Hollywood, lembrada por seu talento, integridade e determinação em manter seus valores artísticos. Alla Nazimova. Alla Nazimova, uma atriz pioneira, roteirista e produtora do cinema mudo de Hollywood. Era conhecida por suas escolhas Ousado. tanto na tela quanto fora dela. Sua bissexualidade aberta e visão artística vanguardista a destacaram, mas também a alienaram do establishment conservador de Hollywood dos anos 1920. Nazimova usou seu imenso talento e influência para produzir filmes experimentais, frequentemente adaptando obras da literatura, como Salomé, em 1923. Que eram ousados Tanto no e, conteúdo quanto no estilo, essas produções no entanto, foram consideradas consideradas demasiado não convencional para o público geral da época. Sua disposição para desafiar as normas sociais se estendia além de seu trabalho. A abertura de Nazimova sobre seus relacionamentos com homens e mulheres, numa época em que tal honestidade era praticamente inédita, e os innovations fizeram com que ela fosse ainda mais ostracizada nos círculos de Hollywood. O fracasso financeiro de suas produções ambiciosas, combinado com a desaprovação da indústria em relação à sua vida pessoal, levou ao seu declínio profissional. Em meados da década de 1920, ela estava efetivamente na lista negra da indústria. Enfrentando dificuldades financeiras, Nazimova eventualmente deixou Hollywood. Embora seus anos posteriores tenham sido marcados por papéis de atuação mais modestos, seu legado como pioneira tanto do cinema de vanguarda quanto da visibilidade LGBTQ+, em Hollywood, permanece significativo. A história de Nazimova é de coragem artística diante das restrições sociais e da indústria. Um lembrete de quão à frente de seu tempo ela realmente estava. Jean Seberg. Jean Seberg foi uma atriz americana cuja carreira misturava o glamour de Hollywood com a arte europeia. Conhecida por seu papel icônico em Breathless, uma pedra angular da Nouvelle Vague francesa, Seberg capturou a atenção global com sua mistura única de inocência e sofisticação. Apesar do seu sucesso, a sua vida e carreira foram marcadas por controvérsias e lutas pessoais. Seberg tornou-se politicamente ativa nos anos 1960, apoiando causas como o movimento dos direitos civis e os Panteras Negras. No entanto, seu ativismo a tornou alvo do programa COINTELPRO do FBI. A agência lançou uma campanha de difamação contra ela, espalhando falsos rumores sobre sua vida pessoal para prejudicar sua reputação. Esse assédio implacável afetou profundamente sua saúde mental e carreira. Em Hollywood, Seberg enfrentou desafios ao passar de papéis de ingênua para partes mais substanciais, enquanto seus sucessos europeus às vezes a alienavam do público americano. Frustrada por estas limitações e pela intensa vigilância sobre sua vida privada, ela começou a se afastar dos holofotes. Seus últimos anos foram uma mistura de trabalhos esporádicos no cinema e turbulências pessoais. Tragicamente, a vida de Seberg terminou em 1979, aos 40 anos, em circunstâncias consideradas suicídio provável. Sua morte destacou o profundo impacto que a fama, a perseguição política e as pressões da indústria tiveram sobre ela. Apesar disso, a influência de Seberg no cinema e sua coragem para defender suas crenças continuam a ressoar, fazendo dela um símbolo tanto da liberdade artística quanto do custo da resistência. Frances Farmer. Frances Farmer foi uma atriz talentosa, cuja carreira promissora nas décadas de 1930 e 1940 foi tragicamente interrompida por uma combinação de exploração por Hollywood e desafios de saúde mental. Conhecida por sua beleza marcante e atuações intensas, Farmer estrelou em filmes como Come and Get It, 1936, e Rhythm on the Range, 1936. No entanto, sua recusa em se conformar às rígidas expectativas de Hollywood e sua natureza franca a tornaram uma figura controversa na indústria. O espírito independente de Farmer entrou em conflito com o sistema dos estúdios, que buscava controlar todos os aspectos de sua carreira e vida pessoal. À medida que sua frustração com Hollywood crescia, também aumentavam suas lutas com a saúde mental. Seu comportamento errático e frequentes desentendimentos com produtores levaram-na a ser rotulada como difícil. Em vez de receber ajuda, Farmer foi punida pela indústria, afastando-a ainda mais de oportunidades significativas. Nos anos 1940, Farmer foi presa várias vezes por distúrbios públicos, o que levou a manchetes sensacionalistas que mancharam sua reputação. Sua saúde mental deteriorou-se e ela foi internada, alegadamente suportando tratamentos desumanos, incluindo terapia eletroconvulsiva e alegados abusos. Essas experiências deixaram cicatrizes permanentes e, efetivamente, puseram fim à sua carreira de atriz. Farmer eventualmente deixou Hollywood por completo, levando uma vida mais tranquila nos anos 1950.
Enquanto ela fazia tentativas ocasionais, enquanto ela tenta voltar a atuar, nunca recuperou sua antiga proeminência. Sua história desde então se tornou um conto de advertência sobre como as práticas exploratórias de Hollywood e os estigmas sociais em torno da saúde mental contribuíram para a queda de um talento brilhante. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, frequentemente aclamada como uma das mulheres mais lindas de Hollywood, era muito mais do que uma estrela de cinema glamourosa. Conhecida por suas atuações em filmes como Argel, 1938, e Sansão e Dalila, 1949, Lamarr ficou frustrada por ser rotulada apenas como uma bela protagonista. Apesar de seu talento inegável, os papéis oferecidos a ela raramente permitiam que ela demonstrasse sua profundidade como atriz, deixando-a insatisfeita. O que Hollywood ignorou, no entanto, foi a sua mente brilhante. Lamarr era uma inventora profundamente interessada em ciência e tecnologia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela copatenteou um sistema de comunicação revolucionário de salto de frequência, projetado para evitar a interceptação dos torpedos teleguiados dos aliados. Embora sua invenção tenha sido amplamente ignorada na época, mais tarde tornou-se uma tecnologia fundamental para Wi-Fi e Bluetooth modernos. Na década de 1950, desiludida com a superficialidade da indústria cinematográfica e sua incapacidade de apreciar seu intelecto, Lamarr escolheu deixar Hollywood. Ela voltou sua atenção para suas empreitadas inventivas, embora suas contribuições para a ciência não tenham sido amplamente reconhecidas até muito mais tarde em sua vida. O legado de Hedy Lamarr é agora celebrado não apenas pelos seus papéis icônicos em Hollywood, mas também pelo seu trabalho inovador na tecnologia. Ela serve como um lembrete de que talento e beleza podem coexistir com o gênio, e a sua história de vida continua a inspirar aqueles que buscam romper com estereótipos e expectativas. Winona Ryder. Winona Ryder, uma das atrizes mais marcantes dos anos 1990, cativou o público com suas performances notáveis em Beetlejuice, Edward Scissorhands e Girl, Interrupted. Sua combinação única de vulnerabilidade e charme excêntrico a tornou um nome conhecido. No entanto, à medida que sua fama crescia, Ryder enfrentou o lado sombrio de Hollywood e no início dos anos 2000, ela começou a se afastar dos holofotes. Em entrevistas, Ryder reconheceu sutilmente suas lutas, incluindo experiências de assédio sexual. Estive em situações em que me senti muito desconfortável, ela compartilhou, sugerindo os desafios que muitas atrizes enfrentam nos bastidores. O escrutínio implacável de sua vida pessoal também cobrou seu preço, especialmente após o incidente de furto altamente divulgado em 2001. O frenesim da mídia em torno do evento deteriorou ainda mais seu relacionamento com Hollywood e a levou a reavaliar sua carreira. Ryder usou seu tempo afastada para focar na saúde mental, crescimento pessoal e redescobrir sua identidade fora dos holofotes. Enquanto muitos pensavam que seus dias de atuação tinham acabado, ela fez um retorno poderoso nos anos 2010. Com papéis aclamados pela crítica em Black Swan e na série de grande sucesso da Netflix, The Stranger Things, Ryder provou seu talento e resiliência. Sua história é um testemunho das pressões da fama e da força necessária para se afastar, reagrupar e voltar mais forte. A jornada de Winona Ryder destaca que, mesmo diante dos desafios de Hollywood, a reinvenção e a autenticidade permanecem possíveis. A história dessas atrizes mostra claramente que Hollywood nunca foi, e não é, um lugar para pessoas que pensam que tudo é preto e branco. Nada é puro em Hollywood. Tudo existe em tons de cinza. Por trás do glamour e da fama está um mundo de exploração, injustiça sistêmica e sacrifício pessoal. Essas mulheres, apesar do imenso talento e sucesso, foram obrigadas a enfrentar as duras realidades de uma indústria que priorizava o poder e o lucro sobre a humanidade. Suas histórias destacam as pressões para se conformar, as lutas contra o estereótipo, a dor da traição pessoal e a coragem necessária para se afastar dos holofotes. Ainda assim, essas atrizes também nos lembram da resiliência e da força duradoura daqueles que ousam dizer não quando enfrentam um sistema injusto. Desde a saída silenciosa de Greta Garbo até a luta de Anna May Wong contra o preconceito e a resistência de Cora Sue Collins diante do assédio, cada história é uma janela para os sacrifícios que acompanharam sua fama. Elas deixaram legados que vão além de seus filmes, legados de coragem, independência e busca pela dignidade. Enquanto admiramos suas contribuições, lembremos também das batalhas que elas enfrentaram, não apenas na tela, mas nos bastidores. Estas mulheres abriram caminho para conversas sobre justiça e respeito em Hollywood, lembrando-nos de que cada estrela reluzente carrega uma história própria, muitas vezes muito mais complexa do que parece.